pessoal, meu nome é Silvia, eu sou do marketing da Genco e é com muita felicidade que eu venho lançar aqui o podcast Piscina Limpa, nessa data tão especial que é o Dia da Mulher. Trago comigo convidadas maravilhosas, poderosíssimas, que é a Carla Sabrina, da CIC Piscinas, e a Fernanda Britzig, da Quântica Engenharia. Juntas a gente vai trocar uma ideia, bater um papo sobre o que é ser mulher no mundo de tratamento de piscinas. Vem com a gente? Bom, um jeito que eu acho legal da gente começar aqui o podcast, então, é com uma breve apresentação e vocês contando um pouco sobre a trajetória de vocês até chegar nesse mundo do tratamento de piscinas. Carla, pode começar? Posso. Eu trabalhei, assim, eu não pude, meus pais assim não deixavam muito eu trabalhar, é até meio retrógrado demais isso, né? Mas eu ficava em casa, depois que eu fiz colegial, eu fiquei em casa. E aí eu tive 2 empregos, assim, rápido. Um era que eu trabalhava com freelance, que eu vendia lá na Cacau Show, e o outro lugar foi numa papelaria que eu trabalhei. E aí eu não podia trabalhar, então eu vendia roupa, eu fazia um monte de bico para conseguir dinheiro. E cuidava da casa dos meus pais. Lavava, passava, limpava, cozinhava, fazia tudo. E aí eu falei para o meu pai que eu precisava arrumar alguma coisa para fazer, né? Eu falei para ele, pai, até quando que eu vou ficar só em casa, sem trabalho e sem uma profissão? Porque como que eu vou fazer para arrumar um dinheiro? Eu falei, hoje pode ser que um dia eu case, pode ser que o meu casamento também não dê certo, e eu vou fazer o quê depois? Eu tenho que ficar amarrada a alguém, porque alguém ajuda a pagar as contas da casa, ou paga todas as contas da casa. Eu não queria ser essa mulher para comer. Eu sempre fui bem independente. E aí eu falei para ele, olha, tem uma escola aqui perto, que era uma escola técnica, com colegial, com tudo. Mas tinha o técnico à noite. E aí eu falei, eu vou fazer um curso. E aí meu pai falou, não, pode ir lá fazer, se inscreve que eu vou pagar. E eu fiz o curso. Aí eu fiz o técnico em química. Aí eu tive um estágio que foi na Santa Casa, depois eu fiz um outro estágio na estação de tratamento de água aqui da minha cidade, que na época chamava Daia, e hoje é Samar. E depois disso, teve uma moça com um rapaz, com um senhor que foi lá na minha escola, e deu a opção, fez uma palestra sobre tratamento de piscina com ozônio. Mas... E aí, várias perguntas, porque eu era bem curiosa, e no fim da palestra, ele me chamou para trabalhar com eles, assim, para fazer um estágio com eles, se eu tinha interesse de aprender mais sobre ozônio e tudo. E eu fui, né? Eu fui e fiquei nessa empresa 3 anos. E aí, assim, em algum momento, eu já não me sentia ali dentro mais, sabe? Quando parece que o ciclo acabou, terminou. Sim, sim. Aí eu falei com eles, pedi para a gente fazer um acordo e eu saí. E eu falei para ele que eu ia limpar a piscina. Por que eu fui limpar a piscina? Porque eu tinha vários trabalhos ali, né, na empresa, e aí de repente, ele falou assim para mim, Carla, você sabe muita teoria, mas você não sabe prática. Vai lá limpar a minha piscina. Você vai ficar responsável por ela. E eu fui limpar a piscina dele, ele tinha tirado o filtro, foi assim, bem complicado do meu lado. E aí eu comecei a perceber que aquilo podia ser uma opção para mim. Eu não tinha dificuldade nenhuma de pensar em sair do escritório para ir trabalhar na rua, né? E eu fui. E aí eu fiquei com aquilo lá, digerindo aquela ideia por uns 6 meses. Enquanto eu cuidava da piscina dele, eu continuei me especializando, e estudando, e pensando, e planejando, até eu conseguir ter coragem de chegar neles e falar, olha, eu não quero mais isso daqui, eu vou embora. E um certo dia, eu resolvi fazer isso, né? E saí da empresa e deu tudo certo. Estou aqui na rua, né? Eu costumo dizer que eu estou na rua. Eu estou na rua, vai fazer 11 anos agora, dia 10 de maio. Ah, é bacana. Então, assim que você terminou o técnico, você já entrou nesse mundo de tratamento de água, já? Sim, exatamente. Meu plano era sempre esse mesmo, de tratamento de água. Eu
fazia o curso e o pessoal, todo mundo queria ir para a usina. E eu queria água. E eu falava, gente, como que eu vou fazer para entrar no ramo de água? Eu quero água. E aí, assim, foi muito bom para mim mesmo. Eu queria água, desde o Tomou início. gosto. Eu tomei o gosto pela água e gostei muito. Assim, me apaixonei quando eu fui para a estação de tratamento de água. Eu só não podia ficar lá porque era um órgão público e tinha que ter concurso, e eu não podia ficar lá porque eu não era concursada. Então, eu fiquei lá 6 meses, mas aprendi muita coisa mesmo, foi muito bom. Ah, entendi, bacana. E, Fernanda, pode contar um pouco aí de você, da sua trajetória? Posso sim. Então, vamos lá. Diferente da Carla, eu sempre tive muito impulsionamento, principalmente por parte da minha mãe, em estudar muito, ser a melhor em qualquer coisa que eu fizesse, se fosse para limpar um chão, que fosse o chão mais limpo do mundo. Sempre foi assim, até acho que talvez um pouquinho demais. Impulsionou muito. Existe essa Eu intensidade, tinha que né? limpar muito bem, viu? Mas era numa conotação de estude, seja melhor, tem que ser a melhor. Uma Tá? Ela dava pressão, né? todo o apoio necessário, todo o estímulo necessário, né? Ela sempre me estimulou muito a estudar, sempre me incentivou, me motivou e sempre fez o possível para ter os recursos que viabilizassem isso. Então, lá pelos meus 15 anos, 14, 15 anos, eu fui para o ensino médio. E na escola onde eu me formei, tinha opção, era escola técnica, uma escola técnica bem antiga aqui na região de Joinville, Santa Catarina, e lá o forte, né? O forte era o curso técnico, e aquele que era o pioneiro da escola. Então, era comum se entrar no ensino médio escolhendo o curso técnico. Então, era um ensino integral. De manhã se fazia um, à tarde se fazia outra modalidade. Então, eu fiquei 3 anos no ensino médio, né? Fazendo de manhã ensino médio, à tarde o técnico, ou vice-versa. E eu optei pelo curso técnico em materiais. Dentre tudo que tinha lá nessa escola, foi o que me chamou mais atenção e também muito incentivado pela minha mãe. Parece que tem bastante área. Ela não tinha noção do que era, mas ela falou, parece que tem bastante área. Nossa, sempre tem esses comentários, né? Tipo, não, mas essa área aqui ganha dinheiro, tem bastante procura. Isso. Parece que é bem interessante, assim, sempre um viés mais econômico. Não existia um curso técnico em Química naquela época, senão talvez eu tivesse optado, ou não, né? Não gostava muito de Química naquela época. Caraca! Minha história é um pouquinho diferente da Carla. Então, eu fiz o curso técnico em materiais, que nada mais é do que um ramo da mecânica, que estuda plástico, metalurgia e cerâmica. Então, com 17 anos, eu me formei e já fui para o meu primeiro emprego, com 17 anos. Então, trabalhei numa fundição, de cara, assim, nunca trabalhei na vida, eu fui trabalhar numa fundição, que tinha cerca de 370, 400 homens e eu. Então, eu trabalhava dentro do laboratório dessa fundição, era um laboratório central, onde tudo passava por lá, desde a matéria-prima até o produto final, certificado de qualidade, tudo passava por mim. E lá eu tive um dos primeiros choques de realidade da minha vida, que foi desrespeito, assim, àquela conotação sexual que, infelizmente, a mulher ainda sofre. Então, eu era única, era super jovem, 17 anos, queria aprender aquela empolgação toda do primeiro trabalho, né? E me deparei com isso e fiquei, nossa, como que eu devo agir? Trabalhei lá cerca de 3 anos e aquilo me moldou a ser uma pessoa agressiva, uma pessoa que morde para se defender. Sim, é a postura que você conseguiu para se defender naquele momento, né? Isso era o que dava para fazer. Com o tempo, eu fui trabalhando isso, né? Não é uma qualidade, não é uma virtude, né? Então, vamos se moldar, Fernanda, vamos readequar. Não é porque o cenário é caótico, é equivocado, que tu também vai ser, né? A gente não precisa se deixar levar pelas condutas externas. Então, por muito tempo, eu fui muito agressiva, muito empoderada, batia de frente com tudo. Daí, a partir do momento que eu deixei aquilo de lado,
era um trabalho que não me motivava a estudar. Eu fazia faculdade de engenharia química nesse período. Eu fiquei um ano entre o curso técnico e iniciar a faculdade, porque eu não entendia bem o que eu ia querer fazer da vida. Então, eu fui trabalhar na área. Isso que eu ia perguntar, porque você falou que não gostava de química, e aí eu ia perguntar se no trabalho que você acabou pegando essa coisa de química, se interessando mais para decidir fazer a faculdade. Boa pergunta. Eu gostava de escrever, eu era muito boa em português, redação, gostava muito de biologia, sempre gostei, mas química era aquela matéria que no ensino médio para mim era, para quê? Med Chat Prop Boot, quando que eu vou ver isso na minha vida? A cara da Carla ali, ó. Você sempre gostou de química, Carla? Rapidinho. Olha, eu sempre gostei. Sempre gostei de matemática, química. Dependia do ano, o professor que fosse, eu gostava mais ou menos, né? Tem dar uma ajuda, né? Sim. Mas eu fiz técnico em mecânica automotiva. Assim que eu saí do colegial, foi o primeiro curso que eu fiz, técnico em mecânica. Então, hoje eu me viro bem aqui. Ótimo. Isso mostra que a mulher ela pode ser boa em qualquer coisa que ela se propõe a fazer, né? Mas às vezes aquilo não é algo natural dela, é algo circunstancial. Então a gente talvez entre nisso logo adiante. Daí o que aconteceu? Eu fiquei um ano trabalhando na área e tomei gosto. Nossa, que legal! Porque eu sempre, desde criança, tive muita curiosidade pela ciência por trás das coisas, porque as coisas são como são, porque esse papel é assim. Como que as coisas são feitas? Isso sempre me chamou muito a atenção. Então, quando eu era criança, eu não brincava de boneca, eu brincava de laboratório. Eu tinha microscópio, tinha cubeta, tinha tubo de ensaio, Gente, tinha que legal. coleção de insetos mortos dentro de uma caixa. Então, isso sempre me chamou a atenção. Só que quando eu entrei na teoria da química, lá no ensino médio, aquilo não me despertou algo a mais. E daí, na hora de decidir que faculdade eu vou fazer, eu cogitei fazer engenharia de materiais, mas a única universidade federal que tinha esse curso ficava em Florianópolis. Eu moro em Joinville, umas 2 horas de distância, mais ou menos. Não me pergunte de quilômetros, que eu não faço ideia. E daí meu pai faleceu bem nessa época, então eu me senti muito fragilizada para ter que me dispor aí para outra cidade. Minha mãe não tinha condições de me manter assim numa cidade com custo de vida tão elevado, numa universidade pública que eu não poderia trabalhar. Então me mantive nesse emprego e prestei vestibular para uma faculdade da minha própria cidade. Daí fiz vestibular para engenharia química e entrei. Por que eu escolhi engenharia química? Porque dentre tudo que eu estudei no ensino médio, era a única coisa que eu tinha dificuldade de entender. Então, eu sempre tive muito claro na minha cabeça, se a gente não gosta de algo é porque a gente não entende. A gente gosta só daquilo que a gente compreende. Então, eu quero tomar gosto por isso, quero entender. Isso ia muito ao encontro de todo o amor que eu tinha por entender o porquê das coisas, né? Então, vamos cursar engenharia química, vou dar o meu melhor. Estudei muito, assim, por 5 anos, muito. Olha, a minha média de sono deve ter sido 3 horas nesses 5 anos por noite. Caraca! Porque eu não fui aquela universitária que era bancada pelos pais, né? Muito pelo contrário. Eu pagava minha própria faculdade, ela era particular, era um custo elevado para a época, era mais de R$1.000. Então, eu trabalhava nesse emprego que eu tive durante 3 anos, eu chegava a trabalhar 15, 16 horas por dia, às vezes, porque era muito concentrada em minhas atividades, então eu tinha que dispor de muito tempo lá dentro. Às vezes iam me buscar de táxi em casa, porque tinha dado algum ruim, assim, dentro da fábrica. Então, mas mesmo assim, eu vou estudar, não me importa, eu nunca me deixei abalar, assim, pelos fatores de sono, fome, não, isso nunca foi uma dificuldade para mim. Então, fiz o curso, fiz a engenharia química, saí desse emprego quando estava no 2º ano, eu acho, e daí fui trabalhar de secretária
num hospital, porque minha mãe trabalha na área da saúde, né? Então teve ali uma indicação e eu fui trabalhar de secretária. Fiquei 6 meses nesse emprego, porque voltei para a indústria, recebi uma proposta dessa mesma indústria que eu saí para retornar com o dobro do salário. E como eu tinha uma faculdade para pagar, infelizmente o dinheiro contava muito para mim, né? Como conta até hoje para todo mundo, né? Então eu retornei para a indústria. Mas, assim, não retornei com aquela mesma alegria de trabalhar que eu tinha anteriormente. Por quê? Porque eu já tinha provado de algo melhor, que era esse trabalho no hospital, um trabalho humanizado, com gêneros diversificados, com respeito. Um hospital, né? Mais humano. Então, quando eu retornei para a indústria, para uma função, aquilo já não me satisfazia. Então, fiquei mais um ano e saí. Saí sem ter trabalho algum, só saí. Na verdade, saíram comigo, né? Eu não saí. Fechou o meu turno de trabalho e a proposta que eu tinha era de trabalhar no turno da noite. E aquilo não ia me ajudar em nada na minha faculdade, eu não ia conseguir fazer a faculdade se eu fosse para esse turno. Então, eu preferi que fosse desligada do que fosse transferida. Foi assim, meio que, né? Se tu não quer isso, é isso. Entendi. Então, fiquei sem trabalho. Minha mãe me apoiou bastante nessa época, dentro das possibilidades dela, né? Porque ela já era viúva. E eu sou a filha mais velha de 4 irmãs. Então, o feminino é muito forte dentro da minha casa, né? Então, eu posso falar muito do feminino, né? Cercada por 4 mulheres. Sim, sim. Ela me apoiou bastante. Logo em seguida, eu fui convidada para dar um treinamento dentro da área de prestação de serviço de consultoria da faculdade. A faculdade ela é ainda uma faculdade empresa, então lá dentro funcionava empresas, laboratórios que realmente prestavam serviços terceirizados. Eu fui convidada para treinar o pessoal do laboratório num equipamento chamado espectrômetro, que faz análise metalúrgica, porque eles tinham investido um alto valor naquele equipamento, mas ninguém sabia como mexer. Então, ele estava pegando pó na fundição há muito tempo. Então, eu prestei esse serviço de treinamento, em seguida me convidaram para fazer parte da equipe do laboratório. Eu aceitei, obviamente. Imagina, na faculdade que eu estudava, era só eu abrir a porta, eu já quase estava na sala de aula, era muito cômodo para mim. Fiquei lá até o 4º ano da faculdade. Nossa, foi uma experiência maravilhosa, até hoje sinto saudade de tudo. Participei de um processo seletivo para uma multinacional. Acho que nem vou citar, mas uma multinacional americana. Então, era um processo seletivo muito concorrido, eram, se não me engano, 70 mil candidatos para 1.000 vagas no Brasil. E aí, era de que segmento? Só para a gente... Todos, é uma multinacional, então era para engenharia, design, não, eu digo... a empresa era de que nicho, assim? Já era de tratamento de água também ou ainda não? Posso falar, era a Whirlpool, a empresa que desenvolve, que é dona das marcas Brastemp e Consul. Sim. Então, eu prestei esse processo seletivo, mas assim, no horário do meu almoço, fui lá, fiz a prova, se não me engano, eram 4 fases, e eu fui passando, mas eu fui passando e fui ficando surpresa, porque eu fazia muito rápido, sem qualquer expectativa. Até que chegou nas últimas fases, que era a dinâmica em grupo e a entrevista individual. Mas elas eram eliminatórias, né? Tu não passava de uma, tu era eliminado. Tu não passava de outra, era eliminado. Daí, na dinâmica de grupo, eu passei e fui para outra, para final, que era a entrevista individual. E passei. Aí comecei a trabalhar e, em virtude disso, eu precisei sair desse laboratório da faculdade. Precisei escolher. E era uma vaga de estágio, não era efetivo. Então, eu deixei um trabalho efetivo para ser estagiária.
porque para mim o objetivo de alguém que faz faculdade, né, que está no momento do estudo é o aprendizado e não o salário em si, não a bonificação. Sim. Então eu saí. Trabalhei com desenvolvimento de produto, logo mais eu também passei no processo seletivo para engenheira trainee nessa mesma empresa. Aí participei de projetos de desenvolvimento de produto, tive interação com diversos países, grupos nos Estados Unidos, times em diversos lugares do mundo. Já Foi enriqueceu muito... bastante, né? Nossa Senhora, nossa, parece, meteram minha cabeça assim no... Tu nunca mais vai conseguir ver isso na vida, olha, veja bem. Então, abri a porta do setor, nem no Brasil a gente estava mais, assim, era muito, muito rico em cultura, em diversidade, isso era muito motivado também, era um lugar muito bom de se trabalhar. Só que era contrato, né? Então, finalizou o meu contrato. Nessa época, eu já fazia mestrado, então, logo que eu me formei, eu já ingressei no mestrado de Ciência e Engenharia de Materiais, em Santa Catarina também, numa universidade estadual. E daí acabou meu contrato nessa empresa e eu fiquei 1 ano, 10 meses dedicada a terminar o mestrado, que eu não terminava. Nossa, então você já foi direto já também, né? Você já Já. terminava uma coisa e já ia para outra, assim. Porque eu tinha muito fixo na minha cabeça que desde criança eu falava, eu vou fazer doutorado de não sei o quê, eu vou fazer PhD, com 5 anos eu falava isso, não sabia nem ler, coitada. Mas que Né? bom, era Então, focada, é focada, né? era uma coisa muito falada, né? Muito falada dentro de casa, apesar dos meus pais nenhum terem feito ensino superior. Então, na minha família foram pouquíssimas pessoas que tiveram essa oportunidade. E essa predisposição, né? Porque eu acredito muito em predisposição. Nada me veio de graça, né? Eu sempre trabalhei muito para as coisas acontecerem. Então, finalizei o mestrado, me dediquei a esses 10 meses a fazer o mestrado, graças ao meu marido, que me possibilitou na época, né? Vai lá, termina teu mestrado de uma vez, porque a gente acredita muito, tanto eu quanto ele, que quando a gente não fecha um ciclo, um novo não se abre, porque ainda tem coisas a se cumprir, ainda tem coisas pendentes. E eu sentia que nada de novo se abria, porque eu ainda precisava terminar esse mestrado que eu tinha me colocado a fazer. Então, finalizei o mestrado, em seguida, fui convidada a lecionar numa faculdade para cursos de engenharia. E também, alguns meses depois, fui convidada a lecionar para o ensino médio a disciplina de Química. Deixei de sair da indústria e fui para a sala de aula. Foi Diferença, hein? assim, nossa, foi muito, muito, para mim foi uma das experiências mais incríveis da vida. Eu tinha no mesmo dia 2 cenários muito distintos com a mesma finalidade. Eu tinha um público adulto, praticamente todos mais velhos do que eu, porque o perfil dessa faculdade eram pessoas mais velhas. Eu, super jovem, 20 e tantos anos lá, e em contraturno eu tinha o ensino médio, 1º a 3º ano. Química, eu não quero nem saber disso. Quero explodir o colégio e ir para educação física. Gente, olha, pior que eu era uma dessas alunas, para falar a verdade. Olha, química para mim era assim, não entrava na minha cabeça de jeito nenhum. E isso vai muito com o que a Carla falou. Eu tive uma professora que me inspirou. Então, eu queria ser essa professora que inspira pessoas a gostarem da disciplina, porque eu acredito que no papel da educação, processo educacional, 50% é do aluno, 50% é do professor. O professor tem que ser um facilitador do conhecimento, não um dificultador, como a gente vê muito por aí. Não precisa entregar as coisas de mão beijada, nem deve, mas deve mostrar que caminho a seguir para encontrar o conhecimento. Então, foram muitos aprendizados, coisas que eu não repetiria, claro, e coisas que eu repetiria, porque, mais uma vez, eu saí da fundição, né? Aquela autoridade estava dentro de mim. E como que fica um adolescente perante uma autoridade? Revoltado.
Então demorou eu entender que não é assim que tu vai conseguir chegar lá no coração daquele adolescente, não é por esse caminho. Precisa primeiro se criar uma empatia. Então eu fui me aproximando deles, me permitindo essa aproximação, né? Porque eu sempre tive muita dificuldade com essa troca. E foi muito engrandecedor para mim, principalmente como pessoa. Já o meu público... Foi nesse momento que você... Porque você falou que era uma Fernanda assim, você vestiu uma armadura, né? Como você só trabalhou com homens, você acabou vestindo uma armadura. Você acha que foi nesse momento que começou a... Como que eu vou dizer? A virar a chave, né? Essa armadura começou a cair, assim? Foi muito nessa época, foi muito. Apesar de ter saído de uma fábrica, onde a gente pode falar que é um tratamento mais bruto, né, mais de choque, um pessoal mais rústico, para um setor de desenvolvimento de produto, que a gente pode dizer que é mais intelectualizado, apesar disso, os preconceitos eram muito similares. Muito similares. Eu ouvia comentários que as palavras podiam ser um pouquinho mais sutis, mas que tinham a mesma conotação. Então, foi dentro da sala de aula que eu me permiti ser mais feminina, ser mais acolhedora, mais mãe, tentar entender o outro lado. Você está com dificuldade, por que você está com dificuldade? Explicar para os alunos que eles não precisavam ser 100% na minha disciplina, eles só precisavam ser 70%, porque a média era 7%. E eles precisavam entender aquilo que eles estavam aprendendo, e não enfiar por obrigação de uma prova, por medo, não por medo, mas por amor ao conhecimento, que talvez um dia fosse útil a eles, né? Então, tentava sempre fazer essa analogia. Você está aprendendo isso, mas qual é a prática disso? Você vai ver isso onde na sua vida? Você vai ver dessa maneira. Então, despertei o interesse de muitos alunos. Claro que não todos, né? Quem é que agrada a todos? É verdade. E uma coisa legal que você falou é que você se permitiu ser mais mulher. Eu acho isso interessante porque quando a gente se coloca numa posição de poder, né, geralmente a mulher ela acaba pegando alguns traços, algumas características masculinas. A gente meio que se sente na obrigação de ter coisas masculinas para se colocar num lugar de poder mesmo, para se, né, ser respeitado. Vocês sentem muito isso atualmente, assim, hoje em dia? Eu estou em processo de mutação ainda, de entendimento. Porque isso é uma forma de machismo. Quando a gente acha que o jeito do homem é o único correto, a gente está sendo machista, está sendo injusta com a natureza. Porque o homem e a mulher não são iguais, não são. Tudo nesse mundo é complementar. Então, existem características próprias do feminino, características próprias do masculino. Um é melhor ou pior do que o outro? Não, são complementares. E, infelizmente, por muitos homens não saberem o seu papel na sociedade, muitas mulheres tiveram que absorver isso. E hoje está muito confuso, né? O que é o feminino, o que é o masculino, e se perdeu muito o centro de tudo isso. Por que que eu faço o que eu faço? Parece que é tudo no automatismo, né? A gente se parar para pensar por que que eu faço o que eu faço, porque eu acordo e faço todo dia isso, todo dia esse trabalho, todo dia me esforço tanto. Por quê? Qual a minha motivação? Eu sou feliz hoje? Será que eu sou mais feliz hoje do que as mulheres lá do Brasil colônia que eram obrigados a cuidar da casa? Será que felicidade tem relação com isso? Então, eu ainda estou tentando entender, né? Estou me transformando todos os dias, tentando me aproximar do meu feminino. E a autoridade, sim, muitas vezes eu utilizei desse tipo de autoridade, que isso é libertinagem um pouco, autoritarismo, na verdade, né? Isso é autoritarismo e não autoridade. Já usei dessa ferramenta algumas vezes, não pretendo usar nunca mais, porque hoje eu acredito no respeito. Então, a gente tem várias condições na nossa vida, coisas que dependem de nós e coisas que não dependem de nós. Se a gente vai ser olhado de uma outra forma, isso não depende de nós, mas a nossa postura diante daquilo, sim. Então,
agora trabalhando com piscinas, eu vejo que eu não tenho mais dificuldade com isso, não me vejo mais nessa situação como eu tinha lá na função, não me vejo mais com isso. Por quê? Porque eu acredito que eu saí desse universo de aparência. O que eu tento promover é o quê? É conteúdo, informação. Então, se tiver afinidade com isso, vai me procurar. Fora disso, vai ter pouco espaço, né? Eu não tenho essa abertura comigo. Então, a gente tem que aprender a se posicionar. Então, a gente parou na pergunta sobre nós mulheres usarmos de algumas características masculinas para acabar conseguindo respeito, né? Digamos assim. Eu quando comecei a fazer o curso de mecânica, né? É um curso totalmente masculino, né? Então, uma sala que tinha, sei lá, 25 meninos, eu era a única mulher do curso. Então, assim, eu queria muito aprender sobre mecânica, eu não dirigia, porque não tinha nem habilitação, não tinha carro, não tinha nada. Eu estava fazendo ali 18 anos e fui fazer o curso de mecânica. E aí, eu cortei o cabelo bem curto, vesti umas roupas largas e fui fazer o curso. Aí, quando eu cheguei lá, os meninos achavam que eu era um menino, né? Achavam, assim, que eu era bem masculinizada. Mas, assim, eu era bem, assim, fiquei bem rústica nesse período para não ser afrontada, né? Igual a Fernanda falou, que ficou meio assim, carrancuda na época, né? Que estava trabalhando na fábrica. Porque, assim, eu não tinha muito, assim, experiência de me defender, do que falar, de como lidar com isso. Eu estava saindo, sei lá, do ensino médio e indo para um curso onde só tinha meninos, onde os professores eram meninos, onde todo mundo tinha preconceito. Uma mulher ali dentro, né? Quem é essa daí? Você acha que ela vai dar conta? Era uma Então, coisa assim, de outro mundo, né? Uma mulher. é uma coisa de outro mundo. E assim, eu era uma pena, eu era uma menina super magrinha, eu não era pequena, porque tenho 1,70 m, mas eu era, assim, um cisco. E aí eu tinha que pegar pneu, eu tinha que pegar. E os meninos não me ajudavam, eu tinha que fazer a minha parte. Tudo que era meu, eu tinha que fazer. Então, assim, nesse período eu senti mesmo que eu assim, assumi um pouco da parte do meu lado masculino, né? Para eu conseguir sobreviver naquilo tudo. Porque, assim, a questão teórica era muito fácil para mim, porque eu absorvia muito rápido. Às vezes, até diferente de outros meninos que ficavam ali martelando para entender a parte teórica. E eu entendia muito fácil a parte teórica. E a parte prática, eu fui fazendo e aí eu fui acostumando com o peso das peças, com as coisas, com a graxa e tudo. E foi, assim, bem tranquilo para mim. A única parte que ficou difícil foi essa questão mesmo de ser assim a questão que você tem que assim se impor mais, né? Nessa questão para você ter respeito, se impor para buscar o respeito. Acho que é bem por aí, né? Mas depois, assim, a gente vai aprendendo muito, né? O tempo vai ensinando bastante para a gente como lidar com as circunstâncias, com as situações. Mas a área da química também não é uma área que tem muitas mulheres, né? E de piscina, muito menos, né? Então, a gente tem que eu tive que passar por muita coisa também nessa vida. Em questões de me impor, né? Eu lembrei da Carla falou ali das roupas. Comigo foi diferente. Eu sempre fui muito vaidosa, assim. Quando eu comecei a trabalhar no laboratório da função, eu tinha uma unha enorme. E no laboratório a gente fazia metalografia, que é fazer o lixamento, polimento de pedacinhos de metal para analisar no microscópio. E quando viram minha unha, todo mundo começou a rir, porque já sabiam que eu ia perder todas as 10 unhas na primeiro lixamento que eu fizesse, né? Então era bastante bruto também. A gente fazia usinagem com torno CNC dentro do laboratório, utilizava aqueles cutoff, a Carla deve saber o que é, lixadeira horizontal, também tinha ali uma parte meio pesada. Então, e aí assim, a gorda, né? Sempre fui. Você é magrinha, né?
Então, aí a gente acaba tendo que se adequar ao aquele mundo, né, que a gente está participando naquele momento, às circunstâncias que a gente se encontra. Não tem outra opção, assim, tem que se adequar. E, às vezes, teve um... Quando eu estava trabalhando na empresa de eletrônico, eu tinha, assim, muito contato com homens. Por quê? Porque meu trabalho básico era fazer com que o piscineiro entendesse como iria tratar a piscina dali em diante, as adaptações com o tratamento. Então, eu ligava para piscineiro todo dia. Então, assim, era, sei lá, 15, 20 piscineiros por dia que eu tinha que ter contato. E eu tinha que falar de um jeito com que eles entendessem. Muitos deles não tinham estudo, não sabiam nem ler o rótulo. Eu ia falar, ó, aquele produto da tampa tal, da cor tal, você vai colocar tantos ml, tem um risquinho ali, você olha, é no 3, é no 5, tá entendendo? Então, eu tinha muito contato com eles. E, assim, desse período para frente, eu consegui adquirir um certo respeito que eles tinham por mim, porque quando eu falava para eles, olha, faz assim, assim, assado, era mais... eles faziam mesmo, e dava certo, e eles ficavam felizes com o resultado. Então, a gente vai aprendendo que a gente precisa ser mais, assim, como a Fernanda falou, né? Mais feminina, né? A gente precisa ter esse lado, embora a gente trabalhe num setor, assim, muito masculinizado, porque a área da química é bem, bem masculinizada, né? A maioria das pessoas são homens que trabalham nisso. Então, a gente tem que tentar como eu posso dizer, se colocar, assim, o mais feminino possível para a gente não perder a nossa essência também, né? Sim, é engraçado isso, porque eu acho que no primeiro confronto, a primeira reação é justamente essa coisa. Se você se vê em um universo muito masculino, você acaba vestindo essa coisa de, eu tenho que ser mais masculina para me encaixar ali. E depois você vai descobrindo que justamente o feminino é a nossa maior força, não é? Exatamente. E, assim, aquele emprego que eu tinha, eu chorava tanto, mas eu chorava tanto porque eu queria conseguir, assim, agradar o patrão e conseguir fazer todo o trabalho. E, assim, eu tinha trabalho ali que, às vezes, eu entrava, tipo, 6 horas da manhã e saía 9 horas da noite. E eu tinha muito trabalho, me davam muitas ocupações, muita função, muito serviço, que, às vezes, eu não dava conta. E eu fazia da conta, entendeu? Eu dava o meu jeito, dava meus pulos, saía mais tarde, entrava mais cedo, e às vezes eu fazia... A semana inteira eu viajava para a empresa, e eu chegava e não tinha tempo de eu ver e-mail, de eu resolver problema viajando. Às vezes eu tinha que estar resolvendo os problemas que eu estava ali no momento, e às vezes parava, saía 5 horas da manhã do hotel, voltava meia-noite para o hotel, aí 5 horas da manhã de novo, mesmo entrava no carro para ir para outro lugar. E então, a hora que eu chegava, eu estava um pouco sobrecarregada, porque eu tinha lá 200 e-mails para responder e eu tinha que continuar fazendo o meu trabalho, ali dentro e fora, e era bem complicado. Eu acho que hoje eu tenho vida vida, assim, super tranquila do que eu tinha antes. Eu acho que a Fernanda também, porque do que era a vida dela antigamente, às vezes, do que é hoje, embora a gente hoje seja empreendedora, né, carregue a empresa nas costas, a gente faz praticamente, às vezes faz muita coisa que você tem que fazer, às vezes, sei lá, o trabalho financeiro, isso, aquilo, você faz tudo que você tem para fazer, porque às vezes eu, no meu caso mesmo, não tenho condições de pagar um monte de funcionário, várias pessoas para fazer cada uma função. Então, às vezes eu faço muita coisa. Então, às vezes, nessa questão, a gente chega num ponto em que a gente faz tudo que precisa ser feito e eu ainda não me sinto sobrecarregada como eu me sentia trabalhando na empresa que eu trabalhei. Né? Então, eu acho que hoje eu faço bem menos do que eu fazia lá na época. E é bom, assim, eu me sinto muito feliz hoje por conseguir, assim, fazer todo o meu trabalho e dar conta e me sentir, assim, realizada com o que eu faço. Eu gosto muito do meu trabalho hoje. A Carla levantou um ponto importante ali,
que eu não sinto que eu trabalho muito hoje perto do que eu trabalhava antes. Por que eu acho que eu compartilho desse sentimento? Quando a gente tem uma forte motivação pessoal e uma determinada meta, aquilo não é um fardo, né? Às vezes a gente só tem obrigações para cumprir, checklist para preencher, e a gente vai lá no automático, acabei todos os meus afazeres, estou exausta, vou embora. Já como empreendedora, a gente optou por isso. Então, com certeza, né? Ou deveria existir uma forte motivação pessoal para que a gente esteja fazendo isso. Então, tudo que a gente faz é com um propósito, né? Não é tão árduo quanto antes. Puxando já o gancho, né? Vocês falaram sobre empreendedorismo. Conta para mim o que motivou vocês a começarem a empreender. Então, posso começar, Carla? Claro. Então, o meu foi muito motivado pelo meu marido. A gente está junto, vai completar 12 anos nesse ano. E ele sempre teve um espírito empreendedor muito nato. Então, isso é muito dele, assim. Tudo que ele faz é estratégico, é executado de uma forma, assim, fora da caixinha. Então, é muito natural para ele isso. Para mim, não. Eu fui criada, educada para servir a alguma empresa, para trabalhar em alguma indústria, para ter um bom cargo dentro de algum lugar. E ter Para aquela trabalhar para segurança, alguém. né? Também, a financeira, Isso. né? Meus pais, meu pai é falecido, mas ambos são concursados. Ele era, né? Minha mãe é concursada. Então também, né? Teve aquela pressão, emprego estável, trabalhar sempre para os outros. Nunca tive na minha família esse espírito empreendedor, essa motivação, né? Nunca vi nem comi, né? Igual caviar. Daí, quando conheci meu marido, para ele isso era muito natural, era dele mesmo, tudo que ele fazia era bem nesse sentido. Eu recebi um convite, logo em seguida, eu ainda dava aula, recebi um convite de um prestador de serviços, que eu nem cheguei como que eu trabalho com piscinas, né? Nossa, De um prestador de serviços que executa serviços em condomínios, né? Limpeza, guarita, tudo mais. E ele estava tendo muita dificuldade com o tratamento das piscinas dos condomínios dele, por falta de qualificação técnica do pessoal. Então, ele pensou, talvez eu possa ter um diferencial competitivo aqui na minha empresa, né? Então, ele me convidou para dar uma assessoria no tratamento das piscinas da qual ele era contratado, da qual ele trabalhava. Então, foi assim que tudo se iniciou. Junto com isso, também fui convidada a prestar serviço para uma outra empresa, que é de um outro ramo, né? Uma empresa holandesa que trabalha com análise laboratorial, kit de análise, outra área da química. E eu fui obrigada a abrir um CNPJ, abrir uma empresa para gerar nota fiscal. Então, Obrigada. fui obrigada. Eu primeiro tive a obrigação, já que eu estou sendo uma prestadora de serviço. Na verdade, a condição se apresentou perante a mim e eu abracei a condição. Vamos lá, então. E daí, no meio disso tudo, eu vi uma oportunidade. Opa, o que eu estou fazendo? Eu estou trabalhando para mim mesma, né? O negócio é meu, tudo depende de mim. E eu busquei me qualificar dentro disso. Tanto que semana passada eu estava bem ausente, eu estava num curso que é organizado pela ONU, que ano passado não teve por causa da pandemia, um curso de empreendedorismo, um curso com imersão em negócios. Então, me dediquei a semana inteira a esse curso, porque eu quero realmente mergulhar de cabeça, verificar outras possibilidades e trabalhar mais esse lado empreendedor de fato, e não aquele por obrigação, né? então a coisa foi acontecendo naturalmente, e quando você viu, você era empreendedora. Eu era empreendedora, eu tinha uma empresa, né? Empreendedora, eu ainda estou aprendendo a ser. Ai, bacana. E você, Carla, qual que é a sua história?
Ó, meu pai sempre foi empreendedor, minha mãe também. Eles nunca trabalharam para ninguém, nunca tiveram emprego, assim. E eu tive aqueles empregos que foram curtos, aí fora o que eu marquei foi 3 anos na empresa do ozônio. Então, assim, quando eu vi que aquele trabalho que eu tinha estava me, assim, sobrecarregando demais, que eu não tinha mais alegria no que eu fazia lá, eu vi que eu deveria sair e fazer alguma coisa. E como o meu patrão tinha me colocado lá para limpar a piscina dele, eu tive 6 meses para digerir a ideia de sair e fazer alguma coisa para mim, né? E aí eu resolvi, eu ainda era solteira, eu cheguei no meu pai e falei, pai, eu tenho essas contas aqui que são fixas minhas, você consegue, se caso alguma coisa der errado, me segurar aí por uns meses, porque eu não quero mais ficar onde eu estou. Aí ele falou, filha, se você não está feliz onde você está, sai, a gente vê o que faz, não se preocupa com isso não. E aí eu fui lá, toda corajosa, e pedi para me mandarem embora, porque eu queria receber o seguro enquanto eu conseguia angariar clientes, né? Porque eu precisava ali de um tempo para conseguir alguns clientes, para conseguir me manter. E deu tudo certo. E até com o seguro-desemprego eu consegui acertar minhas contas. Meu pai não precisou colocar dinheiro para mim, não precisou me ajudar. Mas, enfim, eu consegui resolver e eu fiquei assim, muito feliz. Na época, outras pessoas ficaram sabendo que eu ia sair da empresa, fiquei preocupada, porque na época eu não ganhava mal, e eles queriam que eu continuasse do jeito que eu estava, mas eu não estava feliz. Então eu queria mudar, porque para mim o meu ciclo tinha se encerrado ali, então eu tinha que arrumar um jeito. E foi quando eu resolvi que eu ia sair para o mundo das piscinas. Eu saí de lá e eu tinha 2 clientes só, um condomínio e uma piscina residencial. E depois que eu saí de lá, que eu consegui começar a fazer clientes e por indicação. Tinha uma loja aqui na cidade que era de venda de piscina, e eu fui lá, conversei com eles me acolheram muito bem e me indicavam para as piscinas que eles iam instalando. E depois, a partir disso, os clientes foram me indicando. Cada cliente que eu tinha me indicava para outros, e é assim até hoje. Eu tenho a maioria dos meus clientes são todos por indicação. A Silvia perguntou aquela hora se, a partir do momento que eu dei a aula, o meu feminino ficou mais aflorado, né? E eu fiquei pensando sobre isso. Na verdade, ele ficou muito mais aflorado quando eu me tornei mãe. Não sei se vocês são mães, mas maternidade, até meus alunos perceberam. A partir do momento que eu tive minha filha, meu comportamento mudou. A minha relação com eles mudou muito, porque quando tu tem um filho, tu enxerga todo mundo como seu filho, né? Tu sabe que todos eles têm uma mãe e tu sabe o que é ser uma mãe. Então, eu me senti muito fragilizada, assim, quando minha filha nasceu. Eu pensei, meu Deus do céu, eu não posso ficar assim o resto da minha vida. Tudo que eu olho, eu choro, não dá, assim. E foi uma chavinha, então, mesmo. Foi, porque na verdade a gente constrói uma armadura mesmo, né? Um muro para se cercar das coisas que acontecem na vida. E ter um filho, assim, se despedir de tudo, não existe mais armadura, não existe mais nada. E dá medo essa sensação, né? Meu Deus, agora eu preciso ser eu mesma porque eu tenho um filho, o que eu vou fazer? E nesse processo de ser mãe, a gente tem a oportunidade de se melhorar muito como pessoa. A gente é obrigada a enfrentar os medos, as dificuldades, os traumas, tudo. Então, o filho nasce e pega aquele teu defeito e dá no meio da tua cara. Então, tu aprende a lidar com isso. Você vai ter que lidar com isso aqui. Tem que lidar, porque tem uma criança para educar, tu tem um exemplo a dar. Que tipo de pessoa tu quer colocar nesse mundo? Tu quer que no meu caso é uma filha, né? Então, mais feminino ainda na minha vida. Que tipo de mulher tu quer construir? Então, isso pesa muito para mim. Fernanda é cercadíssima de mulheres. Tem 4 irmãs, 3 irmãs.
Nós somos em 4 irmãs. Eu tive minha filha e minha irmã está grávida de uma menina. Gente, muitas mulheres na família. Só tem mulher nessa família aí. Não Eu não é? acredito em acaso, né? Eu acredito em casualidade. Então, alguma coisa esse monte de mulher quer me ensinar, né? Porque vamos aprender. É verdade. Ai, gente, e como vocês sentem que está o mercado de trabalho para a área de vocês? A Eu pandemia tenho... acabou mudando muito, como que tá? A Carla com certeza vai conseguir responder melhor do que eu, né? Porque ela tá ali no dia a dia. Mas me aconteceu um fato bem curioso ontem até. Uma síndica de Florianópolis me pediu o contato de 2 mulheres, né, que trabalhassem com tratamento e manutenção de piscina, né, 2 piscineiras. E me deparei com o fato de que eu não conhecia nenhuma no Eu tenho estado, uma para na te indicar, cidade. eu tenho uma para te indicar em Florianópolis. Florianópolis? Ótimo, É. já passo para ela. E, nossa, eu não conheço, que assustador isso. Aí entrei em contato com vários piscineiros e todas as mensagens que eu recebi eram: então, eu sei que tem, eu ouvi falar. Daí eu pensei, nossa senhora, não existe, será? E Existe, então, existe. Carla aqui para Duas provar eu não também. tenho em Florianópolis, eu conheço uma, duas não, é duas já é veja demais. só, aqui em Joinville mesmo, eu não conheço nenhuma em Santa Catarina. Então, ainda é um ramo muito masculinizado, Muito, que a mulher tem muita característica para agregar, para fazer diferente, né? Então, acho que ainda tem muito a ser explorado pelas mulheres nesse nicho. Eu acho assim que na pandemia aumentaram as quantidades de piscinas ser vendidas, tanto que o preço está lá em cima, né? Aumentou muito o valor. Não sei se você tem esse conhecimento, Fer, mas assim, as piscinas venderam assim, muito, muito que às vezes as lojas vendem e eles vão entregar assim daqui 2, 3, 4 meses, porque eles não têm produto para entregar. Então eles vendem no papel e te entregam lá na frente. E assim, eu tenho captado clientes, mulheres, que querem porque é separada, ou porque mora sozinha com o filho, ou porque mora sozinha, e elas não querem um homem no quintal delas. Então, quando elas sabem que tem uma piscineira para atender, elas ficam super felizes. E eu tenho até uma cliente que tinha já um piscineiro em vista, que ele estava certo que ele ia cuidar da piscina dela, mas quando ela soube pela cliente, pela amiga dela, que eu era piscineira, ela falou: não, eu vou chamar então a sua piscineira, porque eu quero que ela limpe a minha piscina, que eu vou me sentir mais à vontade. E ela falou: eu fiquei tão contente de você ter vindo e ter dado certo, porque eu não me sinto à vontade com homem aqui no meu quintal, porque os vizinhos às vezes podem comentar alguma coisa, tem toda essa questão ainda masculinizada, mas que é uma preocupação, muitas vezes, da mulher, e às vezes ela não sabe quem é que está entrando no quintal dela, e aí, infelizmente, aí entra uma pessoa diferente, a pessoa não sabe, fica com um pouco de medo. E muitos clientes vêm para eu iniciar o tratamento da piscina deles, muitas mulheres, por conta de eu ser mulher mesmo. Mas já teve a questão, Silvia, de eu ter perdido o cliente por eu ser mulher. Sabe aquele cliente aquela pessoa que é muito masculina mesmo? Aquele conservador e aí contrata um outro piscineiro e o cara me liga toda semana para perguntar: Carla, eu tenho uma piscina com problema aqui? Carla, tem uma outra piscina com problema ali? Então, assim, ele me mandou embora para contratar um cara que não tem a mesma capacidade que eu. E é complicado, porque aí às vezes a gente fica um pouco. Eu fiquei assim, na época que aconteceu isso, eu fiquei um pouco desanimada, porque eu falei assim, gente, como que pode. Assim, com raiva, brava, não sei o que eu posso dizer. Mas eu fiquei assim, indignada, porque como que a gente está, sei lá, era 2019 e ter esse tipo de coisa ainda, a pessoa achar que eu não sou boa o suficiente para eu executar um trabalho
porque é um trabalho que, teoricamente, é masculino. Porque foi homem que começou a fazer. Mas, gente, pensa que é um trabalho de limpeza. Geralmente, quem faz limpeza? Mulher. Ninguém pensa por esse lado. Só porque tem motor, registro e umas coisas que, às vezes, eles acham que a gente não é capaz de aprender, acha que é uma coisa que só homem pode fazer. E não é. Não é. Então, assim, hoje eu tenho muitos clientes que me contrataram por eu ser mulher. Então, eu já fico muito feliz com isso. Ai, bacana. Você sente que está aumentando a quantidade de mulheres na área? Tem uma percepção assim, ou acha que ainda está bem inexplorada essa Eu área acho que das mulheres? Eu acho que é bem inexplorado ainda. Eu acho que ainda falta exploração da área, sim. Eu acho que muitas mulheres podem iniciar. O que acontece? Muitas vezes a mulher vai começar a aprender sobre o tratamento de piscina. E o que é mais difícil para ela? A parte química não é, mas é a parte de motor, de filtro e bomba. E às vezes ela chega ali, tem 2, 3, 4 bombas na mesma casa de máquina, não entende os registros, não entende como funciona. E aí fica assim, assustada e vai embora. Não quer aprender. Às vezes não quer ou acha que não tem capacidade para isso. E não é. Eu acredito que se você sentar, ter paciência, analisar tudo que você está vendo ali, você consegue saber por que cada cano vai para um lado, por que cada registro está ali, como que vai ser o funcionamento todo. Porque isso daí é uma coisa natural. Cada casa de máquina é diferente uma da outra. Umas têm hidro, outras têm aquecedor, outras têm tudo junto e misturado, outras têm outros tipos de tratamento também ali. E eu acho que é bem assim, diminuída a questão de mulheres. Outro dia me perguntaram, essa semana me perguntaram, Carla, quantas mulheres você conhece que é tratadora? Eu contei, não gastei todos os dedos das 2 mãos, entendeu? Eu conheço duas. Então, você conhece tem a Anne? A Anne foi o que quando ela começou a aprender, foi com a gente que ela aprendeu, comigo e com meu marido aqui. Ela tá tendo grupo. É. A Anne é a terceira, então. A Anne, hoje, ela tá no SESC, né? Então, só que ela aprendeu com a gente, e aí ela foi trabalhar com piscina na rua, e ela tinha umas piscinas aqui na minha cidade, que ela mora na cidade do lado, em Birigui. Ela tinha umas piscinas em Araçatuba, umas piscinas em Birigui. Aí, quando ela pegou mais em Birigui, ela voltou, e ela cancelou as piscinas de Araçatuba e ficou só em Birigui. Aí, houve a oportunidade dela participar da seleção do SESC, e ela foi. E ela quis ficar lá, então ela está trabalhando só no clube. Né? Não sei se é mais tranquilo, se não é, mas ela quis ficar lá no clube e foi bom para ela. Né? Então, assim, é uma outra mulher que eu conheço. Aí tem outras meninas também, a Silvinha, a Joyce. A Joyce ensinou a esposa dela também a tratar piscina, estão as duas juntas tratando. Não posso esquecer de ninguém que eu lembro, gente. Carla, vai se comprometer, ó. Tem que não me falar todo mundo. Se de alguém, por favor, não. Eu já nem falo, porque eu não lembro nem do meu nome, às vezes. Mas... então, tem as meninas que fazem o tratamento, mas, assim, muitas delas aprenderam, essas daí não, mas muitas delas aprendem com o marido, né? Então, elas acompanham o marido no tratamento. E eu sempre falo, gente, outro dia, até comentei no grupo, que os maridos tinham que, assim, se a esposa não trabalha, se ela não tem um outro trabalho na rua, que ele ensine a esposa o tratamento de piscina, porque em algum momento vai precisar. Às vezes, em vez de você contratar um ajudante, leva a sua esposa para ir com você. O dinheiro vai ficar todo dentro de casa, né? Então, vocês vão ter um maior aproveitamento. E, assim, às vezes, ninguém é de ferro. Você pode ficar doente, né? Então, assim, às vezes você fica doente e você tem que contratar uma outra pessoa que nem tem experiência com tratamento. E aí a coisa fica bem complicada e você passa a perder cliente. Quando você tem a esposa, ensina ela a fazer o tratamento, ensina tudo, né? Não é só pôr a mulher lá para lavar a borda, porque, né? Não é gente, pelo amor de Deus, né? Pelo amor de Deus. Pega a parte mais chata e falou, faz isso aqui. Exatamente. Aqui na minha cidade tem um piscineiro que ele tem um problema de coluna, todo mundo tem, né? Mas aí ele ficou ruim e a mulher dele só sabia limpar a borda.
Então, 1 ano e meio que a mulher estava bem com ele, só sabia limpar a borda. E aí, como é que faz? Aposto que era a borda mais limpa da cidade. Exatamente. Porque assim, aí a mulher não sabe fazer mais nada, não sabe o funcionamento dos registros, não sabe a parte química, e aí é a mesma coisa de não ter ninguém, não é? Então, eu acho muito importante que se o marceneiro achar que a mulher pode ir lá trabalhar com ele ensinar tudo o que ele sabe. Qual o problema disso, né? Para ela poder também ter autonomia. E eu vou num cliente sozinha, eu vou fazer, vamos dividir o serviço, a gente vai bem cedo para casa, não precisa todo mundo, os dois ficar juntos. Igual é aqui em casa. Meu marido, quando veio para a gente casar, ele era de outra cidade, ele quis aprender o trabalho de piscina. Ele veio morar aqui em Araçatuba, que ele era de Botucatu, ele veio morar aqui. E aí eu ensinei ele. Aí ele fala que eu não ensinei, porque ele disse que ele aprendeu sozinho. Então, então, aí ele fala assim, porque às vezes ele fala assim, você tá falando isso no grupo, você nunca me falou. Aí eu falo, não, mas você nunca perguntou. Mas, enfim, foi bom para mim ele ter vindo e trabalhado comigo, porque hoje a gente tem uma carteira de clientes e cada um faz os seus clientes e a gente escolhe um dia ou outro para a gente passar junto, trabalhando juntos, para a gente continuar mantendo a afinidade. Porque às vezes você na correria, como a Fer estava falando, no automático, às vezes você fica aí o dia inteiro, às vezes não fala, não liga, não conversa, não discute nenhum assunto, e aí vai passando, né? Então, isso daí também é muito importante. Particularmente, a gente escolhe a quarta-feira e a gente fica o dia todo junto, aí a gente vai conversando, falando sobre vários assuntos, e para a gente funciona bem dessa forma. Mas então você que puxou ele para o mundo de tratamento de piscinas também. Exatamente. Quando eu comecei, eu era solteira ainda. A gente já namorava, mas eu era solteira e depois que nós casamos, e aí ele veio para cá. 15 dias antes da gente casar, ele saiu do trabalho dele lá e veio para cá. Que foi assustador essa parte também. Porque a gente não sabia se ele ia se adaptar, se depois ele não ia gostar, a gente não entende, né? Assim, não sabe, cada pessoa é de um jeito. Tem gente que às vezes se apaixona pelo ramo da piscina e tem gente que não quer isso para mim, porque eu não quero tomar sol, porque eu não quero tomar chuva, porque eu não quero ficar exposto, e é motor, e é parte elétrica, e é um monte de coisa. Então, às vezes, um trabalho pesado, né? Na verdade, eu não acho uma coisa pesada. Para mim, é tranquilo. O que é mais pesado, no meu ver, é o sol. O sol é muito pesado. Mas aí dá para você usar manga comprida, chapéu, e se cuidar, né? Mas eu não acho pesado. Não acho que aspirar seja pesado, escovar, peneirar, nada é pesado. O que é pesado para mim é o sol. O que cansa mesmo é o sol. Entendi. E você, Fernanda, me conta mais sobre as mulheres no seu ramo, né? Como engenheira química. Você percebe que tem bastante? Então, eu, quando comecei a trabalhar com isso, eu busquei literatura, comecei a estudar, porque eu fui convidada para trabalhar com isso, mas eu nunca tinha trabalhado com isso. É uma experiência zero. Tudo que eu fiz na vida me ajudou, né? Então, desde entender sobre materiais, mecânica, a química fundamental, né? Que eu ela não tá ensinava. escutando, eu pensei que ela estava escutando a gente, disfarça. Oi, filha. Posso ter? Ela tá escutando, mas às vezes ela tá vendo, né? Tá. Ai, que fofa. Você se acha? Vai lá, mamãe já tem. Tá bom? Eu sei que tinha o teu. Ele já comeu? Vai lá então. Ó. Pode pegar minha caneta, deixa. Essa aqui. Tá bom, pode ir. Como que é o nome dela, Fernanda? Isabela. 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 Então, eu encontrei um curso sobre tratamento de piscinas numa cidade próxima aqui, e eram 2 engenheiras químicas que davam, até hoje elas promovem esse curso.
E eu fiquei bem contente, porque eram 2 mulheres ensinando várias pessoas, né? Como se aprimorar, como melhorar. No meu caso, ensinando do zero, né? Sobre tudo. Eu não sabia como funcionava uma piscina, não sabia o que era ralo de fundo, não sabia que tinha um filtro, não sabia nada disso. Então, para mim, foi assim, do zero. Mas eu sou muito obstinada, assim, então tudo que eu me proponho a fazer, eu não durmo, mas eu faço o melhor possível. Então, eu fiz esse curso, as meninas me ajudaram bastante, e daí comecei a estudar, na prática, né, na atuação do dia a dia, a gente aprende mais um monte de coisa, né? Vai pegando ali a prática, como é que se faz, qual é a melhor forma de fazer, o que usar, o que não usar, por que não usar. Então, tudo isso ajudou. E com o tempo, algumas mulheres foram me procurando. Ah, eu sou química, eu sou engenheira química, eu quero iniciar nisso. O que tu acha que eu devo fazer? É, surgiu essa proposta para mim, como que tu acha que eu devo iniciar? Ou já trabalhava com isso? Nossa, aconteceu esse problema, o que que tu acha que eu faço? Tanto homens quanto mulheres. Mas o que me chamou a atenção foram as mulheres mesmo, que se inspiraram ou de repente viram que existe essa oportunidade de se trabalhar com tratamento de água de piscina, porque não é algo comum, né? Não é algo que é muito comum de se ver, né? Engenheiras químicas e químicos se dedicando exclusivamente a isso. Geralmente é uma pessoa generalista que assina lá RT, manda bala, né? O famoso canetinha. Não faz ideia do que está acontecendo, mas estou assinando. Então, isso nunca foi minha pretensão. Eu jamais faria uma coisa que eu não conhecesse a fundo, jamais botaria meu nome em jogo. Então, várias mulheres se identificaram e me procuraram pedindo conselho e vendo qual era a melhor forma de se trabalhar com isso. Isso me chamou bastante atenção. A partir disso, eu fui conhecendo outras mulheres no ramo, mas ainda são muito poucas. Entendi. Hoje em dia, vários piscineiros me procuram no privado, no WhatsApp, e perguntam assim para mim: Carla, será que a minha esposa consegue aprender sobre ser piscineiro? Você acha que a minha esposa aguenta? Você acha que ela vai conseguir ser piscineira, aguentar o trabalho? Aí eu falo, gente, eu aprendi, eu aguentei, eu tô aqui até hoje. Se ela quiser, ela vai ser. Se ela quiser, se ela tiver vontade de interesse de aprender, qualquer pessoa é capaz de aprender. Qualquer pessoa é capaz de aguentar. Eu tenho um monte de hérnia na minha coluna, eu tenho quadril com desgaste, sou toda ferrada, mas eu estou trabalhando e, assim, trabalho tranquilamente. Tem lá, assim, os problemas de saúde, mas a gente faz um exercício aqui, outro ali e consegue manter o corpo de pé e funcionando. Então, eu falo assim, gente, faz, ensina ela. Se ela não quiser, ela para. Agora, se ela quiser, ela vai em frente, vai ter a carteira de clientes dela também. Então, assim, semana passada e a retrasada, vários piscineiros, na mesma semana, vieram me perguntar sobre isso. Você acha que a minha esposa consegue tratar? Você acha que ela saiu do emprego, não está trabalhando mais? Consegue fazer o serviço? Eu acho que não tem dificuldade nenhuma, assim, para fazer. Às vezes é mais às vezes a pessoa fala assim, puxa, mas mulher limpando piscina, será que dá certo? Será que funciona? Será que sabe? Mas o preconceito das outras pessoas, na verdade, né? Exatamente. Às vezes um preconceito do piscineiro, que não quer que a mulher saia para a rua para limpar a piscina. Às vezes um preconceito de uma pessoa que está te contratando, que nunca viu mulher no ramo. Eu já fui contratada recentemente, inclusive, faz poucos meses. Eu fui contratada por uma pessoa, um casal, que eles nunca tinham visto mulher piscineira. Me contratou só por isso, para ver se ia dar certo, se ia funcionar. Então, assim, você fala assim, não, eu quero te contratar porque você é mulher. Então, tem acontecido muito isso, né? Então, às vezes, a pessoa te contrata para ver se você vai dar conta daquilo que foi te proposto, né? E aí, até inclusive, o rapaz que me contratou, a mulher dele falou assim,
Olha, eu achava que o meu piscineiro anterior, ele era excelente. Eu não tinha defeito nele. Mas depois que vocês começaram a tratar minha piscina, que às vezes vai o Zé e eu vi que agora que minha piscina está sendo tratada de verdade. Então, assim, isso é muito bom de se ouvir, porque você fica feliz que, embora a pessoa tenha te contratado para ver se você ia dar conta, você é melhor do que as pessoas que já passaram lá. Então, isso é muito, assim, muito recompensador, né? E eu acho que entra muito no que a Fernanda falou no início da conversa, de que, gente, a mulher consegue fazer tudo. A mulher pode fazer tudo. Gente, Pode ter certeza que ela vai dar um jeito. A mulher pode gerar um filho. Ela pode gerar uma vida. Como que ela não pode fazer outras coisas? Exatamente. Eu acho que é muito uma questão de oportunidade, incentivo e a gente se propor a fazer também, né? Exatamente, ter disposição, porque às vezes você acha assim, ai, não vai dar certo, mas é uma coisa de homem, não vai dar, eu acho que não consigo. Se você ficar com essa atitude negativa, você não consegue realmente sair do lugar, você não consegue dar um passo à frente do outro. Então tem que ter aquela boa disposição de querer fazer aquilo mesmo. Eu quero ser piscineira, eu quero ser tratadora de piscina, eu quero ir para esse ramo, então vou fazer uma transição, ou estou desempregada. Vai em frente, vai à luta, busca lojas de piscina, busca lojas de produtos de piscina, vai, conversa, tenha um contato e vai, bola para frente. Consegue sim, com certeza. É bem colocado, Carla. O ser humano, em especial, assim, todo ser humano, ele só aprende aquilo que é de real interesse dele, né? Então, se me derem um livro de direito para ler agora, eu posso até ler, mas eu vou ter que reler 50 vezes a mesma página, porque não é algo que de fato me interessa. Então, primeiro precisa existir esse interesse para depois, essa predisposição, né? Para depois gerar o aprendizado, né? Gerar a demanda. E foi muito bem falado ali que a Carla comentou que ela só foi contratada porque ela era mulher. É como se fosse um desafio, né? Duvido que você consegue, quero só ver. Exatamente. Então, a gente pode olhar por dois ângulos, né? Isso é legal? Não, não é legal duvidar da capacidade de ninguém, mas é uma oportunidade, né? Uma oportunidade que, se bem executada, vai quebrar paradigmas, né? Vai abrir portas para outras mulheres. E lembrei agora de acho que era uma crônica que meu marido me mandou esses dias, essas crônicas de WhatsApp, que era uma analogia, assim, similar, que eram dois irmãos que tinham um pai alcoólatra. Um se tornou alcoólatra e o outro se tornou um empresário de sucesso. Daí foi perguntado a eles, por que vocês escolheram esse caminho? Os dois responderam, porque meu pai era alcoólatra. Então, a gente tem dois caminhos, né? Ou a gente se revolta, ou a gente se inspira e faz o possível para que aquilo não se repita. Então, foi muito bem colocado pela Carla isso, exemplo. Oi, filha. Isso aí da tela. Quantos anos ela tem? 2 e 7. Hoje é dia 4, 2 e 8. Desculpa, parabéns. Ela é muito grande. Ela é, né? Meu marido é grande. Ela é grandona. Meu marido é grande e olha só, dizem que o mundo é justo, mas ela saiu de mim, não do meu marido. 2 e 7? 2 e 8 agora, filha. Já cresceu. E assim, já que ela está aqui, eu tento passar muito esse leque de oportunidades todos os dias para ela. Ela tem roupa de Homem-Aranha, ela quer uma roupa do Batman agora. Batman. Ela brinca com todos os carrinhos de coleção do meu marido, que ele tem coleção de carrinho, ela quer brincar com todos. Ela quer ser princesa, ela quer ser fada, ela quer ser bruxa. Ela é uma criança, né? Ela quer brincar, ela quer descobrir. E a gente ainda, até pouco tempo, via demais essa separação, né? Pode
Hoje, ser. agora ela quer ser Batman. Mais tarde, talvez ela queira ser uma Mulher gato. cientista, uma mulher gato. Ah, mulher gato, amo. Mulher Maravilha, né? Mulher assim, é boa mulher. É muito legal, né? Abrir esse leque, mostrar esse mundo de oportunidades, né? Isso não quer dizer que ela vai ser masculinizada, qualquer coisa desse tipo. Ela é uma criança. A única coisa que ela precisa é brincar. Ponto final. Não existe essa distinção de gênero, homem, mulher, brinca de casinha, boneca, é só isso que te pertence, né? Muito pelo contrário. Eu não tive essa infância, assim, restritiva também, não. Eu brincava de carrinho de rolemã, bola, futebol. Eu tinha um irmão mais velho, então eu brincava muitas vezes com as coisas dele e nem às vezes ligava muito para boneca. Brincava de boneca, mas era pouca coisa, que eu sempre estava sozinha para brincar, então geralmente eu brincava com as coisas do meu irmão, que era brincadeira de rua, que ainda na época podia, né? Hoje criança não pode brincar na rua. Mas eu brinquei muito na rua com coisas de menino, né? E não é por isso que fiquei masculinizada. Sim. Bom, gente, eu pensei muito para fazer essa pergunta, porque é uma pergunta polêmica, eu acho, pelo menos. Mas quando eu parei para analisar melhor, eu acho que ser mulher é polêmico, na verdade, né? Nem sempre as pessoas vão querer saber como é ser mulher, ou querer escutar sobre isso. Mas vamos lá, né? O que é ser mulher no mundo de tratamento de piscinas para vocês, né? O nome do podcast aí, a pergunta. O que é? Olha, eu acho que como mulher a gente tem a oportunidade de enfatizar várias características próprias do feminino. A gente estava falando ali de autoridade, a Carla falou da autoridade intelectual, né? Porque eu sei, eu sou respeitada, porque eu tenho esse conhecimento, eu sou respeitada. E uma autoridade muito própria do feminino, da mulher, é a autoridade humana, né? Porque a mulher, ela pensa com sentimentos, né? A gente sempre ouve falar disso. Ela pensa nos seus funcionários ou nos próximos como seres humanos e não como mais um número, como mais uma folha de pagamento, como mais... Eu acredito que a mulher tem essa sensibilidade de tornar o meio de trabalho mais humanizado. Isso é meio característico também do fato de ser mãe, da mãe natureza, esse negócio que é muito feminino, né? A mulher, querendo ou não, é mais detalhista do que o homem, não é uma regra, né? Mas tende a ser mais detalhista. Isso é melhor ou pior? Os dois são complementares, né? Como a gente está falando desde o início. Quando a gente vai olhar uma obra de arte, o que é mais importante? O detalhe lá da obra de arte ou a obra de arte como um todo, a composição geral? Um não anula a importância do outro, né? Então, o trabalho de uma mulher talvez traga essa atenção aos detalhes, ao capricho, coisas que as mulheres mesmo têm mais essa característica de olhar. É aquele velho dilema, né? Que pergunta para o marido, não notou nada de diferente em mim? Tu cortou 2 dedinhos de cabelo e quer que ele perceba, né? A mulher percebe. Não é muito nato do homem isso. Então, levar essa atenção aos detalhes. Outra coisa que a mulher, já pela cultura, tem muita facilidade é da comunicação interativa, né? De se comunicar com todo mundo, de fazer todo mundo participar, de estar todo mundo unido, né? Numa unidade. Então, o homem, ele tem assim, a tendência de ser mais individual, fazer as coisas mais autônomas, mais individualizada. A mulher não, eu acredito que ela consegue criar um senso de unidade, de união, onde ela se propõe a trabalhar. E a praticidade mental, né? Mulher olha assim para o contexto, isso serve para aquilo, isso serve para aquilo, isso vai aqui, isso vai ali. Existe uma organização mental muito característica, né? Eu sempre falo para o meu marido, se eu falar para ele, coloca essa roupa na máquina, ele vai pegar a roupa e vai colocar na máquina. Ele não vai ligar a máquina, ele não vai botar sabão, ele vai pegar a roupa e vai botar na máquina.
Se eu me propor essa mesma atividade, eu vou tropeçar num brinquedo, eu vou recolher o brinquedo, eu vou ver a bicicleta na rua e vou trazer para dentro de casa, eu vou chegar na lavanderia, vou ver que tem muita roupa, vou separar entre brancas e coloridas, eu vou tirar o que está na máquina e estender, vou recolher roupa, vou dobrar, vou guardar, daí eu vou lembrar que eu tenho que botar a roupa na máquina, o sabão, o amaciante e vou ligar. Então, uma tem muito esse proatividade. negócio, né? Exato, não é só uma piscina limpa, existe uma série de coisas que permeiam a piscina. Acho que a mulher tem mais esse senso de praticidade, do detalhe. Um motor está pifando, talvez um homem avise lá, tá pifando, mas continue trabalhando. A mulher provavelmente vai ser mais incisiva nesse ponto. Isso não está bom, isso não está certo, isso tem que ser trocado. A fazer as coisas da melhor maneira possível, né? Ah, bacana. E para você, Carla, o que é ser mulher nesse mundo de tratamento de piscinas? Já foi muito desafiador, hoje para mim é maravilhoso. Eu não tenho, assim, às vezes fico até me imaginando fazendo outras coisas, mas eu não sei que eu consigo me imaginar fora, muito fora desse ramo. Eu sou realmente apaixonada por o que eu faço. A gente só não tem muito tempo, né? Quem é autônomo, empreendedor, não tem muito tempo para tirar folga, não tem férias, não tem 13º, não tem dinheiro sobrando. Mas, para mim, como a Fernanda até falou ali, a gente tem uma visão diferente, mulher consegue ter uma visão de um todo das coisas, né? Como ela citou, o motor está com barulho, ou o filtro está vazando, ou qualquer coisa do tipo, você vai ali, vai falar com o cliente, vai explicar. Eu por exemplo, sou chata demais dessas coisas, eu gosto de tudo funcionando perfeito, eu anoto quando foi trocada a areia, e eu conto ali de quanto tempo, e quando vai ser trocado, quando chega perto, um mês antes eu já aviso, tem que se programar, porque mês que vem. Então, assim, às vezes o homem não tem tanto não sei, esse HD, né, dentro do cérebro, para lembrar de qualquer coisa, né? Porque, gente, às vezes meu marido fala assim, eu não sei o nome de todo mundo, não, o nome do filho de não sei quem, porque assim, a gente acaba prestando atenção melhor, uma atenção melhor, eu pelo menos sou assim, e aí eu lembro de coisas, detalhes, assim, mínimos, e nome do cachorro, e se não apareceu, se está ali, o que está acontecendo. Então, assim, a gente tem um cuidado muito maior, né, por ser mulher, porque é uma coisa da mulher mesmo, se atentar aos detalhes. Às vezes, para alguém, para um homem ou para outra pessoa, tá bom do jeito que tá. A água, às vezes, não tá cristalina, mas às vezes a pessoa olha e fala, tá ótimo. Mas para a gente não tá. Tem tudo isso, né? Então, assim, para a mulher, ser mulher para mim na profissão de tratamento de piscina, para mim foi maravilhoso. Eu acho que eu consegui melhorar muito como pessoa, porque antes eu não tinha a paciência que eu tenho hoje. Eu acho que eu consegui ter assim uma estabilidade emocional que eu não tinha antes, porque antes eu tinha que desbravar o mundo, né? Quando trabalhava para os outros era mais difícil. Hoje, para mim, não. Hoje eu acho muito suave fazer o que eu faço. E ainda a gente não só faz isso, ainda dá apoio no WhatsApp para piscineiro, ajuda, dá suporte. Então, assim, embora a gente faça várias coisas e a gente aprenda, teve que aprender a ver tudo como um todo, e eu não sei se é toda mulher que vê assim, né? Porque eu vejo, a Fernanda está falando que vê, então, assim, mas eu me sinto muito bem dessa forma, né? Aprendi a ver as coisas por esse lado também. Ah, legal. E vocês querem deixar algum recado para as mulheres que estão
entrando ou de repente pensando em entrar nesse mundo? Começa com a eu Fernanda? Pode ser? Não sei, tanto faz. Acho que a Carla já tá ali na ponta da língua. Tá, Carla? Fala aí. Tá. Eu acho que a mulher, ela não. Se ela quiser fazer isso, se ela quiser ser piscineira, qualquer mulher, se ela quiser fazer uma transição de carreira, se está desempregada ou se é esposa de um piscineiro, que eu tenho certeza que várias esposas vão assistir esse podcast também, que elas não tenham medo nenhum de ir em frente, mesmo que pareça ser difícil, no início parece ser muito difícil, mas não é tão difícil assim. Você tem que entender como funciona a coisa toda. Porque se você realmente quiser, você vai conseguir fazer e vai em frente. Porque se a mulher, como eu disse antes, se a mulher tem a capacidade de dar à luz um filho, de gerar uma vida, como que ela não vai conseguir aprender mexer nos registros da piscina ou fazer a soma dos produtos químicos que tem que ser colocados na piscina? Com certeza, isso daí é pouca coisa perto do tanto que uma mulher pode fazer na vida dela. Bacana. Tudo que a Carla falou é super válido, né? E uma coisa que eu sempre enfatizo é o autoconhecimento, porque a gente tem aí um histórico de bastante diferença de gêneros, né? Bastante batalha para tentar fazer coisas, termos direitos parecidos, né? Termos os mesmos direitos, as mesmas vantagens, salário e tudo mais, essa luta toda que até hoje existe. Então, antes de tudo, se conhecer, entender quem você é, o que você quer, né? Não se deixar limitar por algo que você ouviu, que falaram sobre você, ou que você de repente cresceu ouvindo, né? Porque existe muita coisa que vem lá da infância. Mas se você se propor a fazer algo, faça da melhor maneira possível. Mas antes de mais nada, precisa se conhecer para poder assim oferecer o seu melhor para aquele trabalho que você está executando. Bacana, gente. Eu já vou finalizar aqui, então. Mas agora é a hora do merchan, né? Como que entra em contato com vocês? Vamos lá, pode começar. Comigo pode acessar o Instagram, é a principal página, a principal rede social que eu acesso, que é @quantica.eng, de engenharia. Através do WhatsApp, que também está linkado lá no Facebook, /quantica.eng. Por lá a gente pode se comunicar, trocar dúvida, trocar experiência, enfim, o que for necessário. Carla, pode fazer o seu já. Olha, é uma vergonha, mas eu não tenho um Instagram de trabalho ainda, mas vai sair esse mês, tenho certeza que vai sair. Mas quem tiver qualquer dúvida pode entrar em contato comigo pelo WhatsApp, e depois os meninos puderem colocar aí o contato, não sei. Sim, a gente coloca. Se você tem aí na ponta da língua já para falar também? Então pode Tenho. falar, depois a gente coloca também na descrição. É 18 997 95 1730. Qualquer dúvida, também presta assessoria, consultoria, até pelo WhatsApp, não tem problema. Qualquer lugar, qualquer pessoa do Brasil pode entrar em contato que a gente ajuda a desbravar essa água que está com problema. Meu contato é 47-98400-3747. Só não me façam trote, né? O resto pode fazer. Trote não, né? Trote não dá. Gente, obrigada, meninas, pelo podcast, pela conversa. Tenho certeza que vai ser muito enriquecedor para muitas pessoas. Foi ótimo para mim. E é isso aí. Obrigada. Obrigada pelo convite mais uma vez, né, Genco? Que bom que a gente pôde participar e eu pude conhecer vocês. Tá certo.
Gente, obrigada pelo convite aí da Genco, da Silvia. Fiquei muito feliz em conhecer vocês. Silvia eu não conheci ainda pessoalmente, assim, né, pelo vídeo. E a Fernanda já tinha ouvido muito falar bem dela e conheci hoje, fiquei muito contente. Gostei muito de conhecer vocês. Foi um prazer. Obrigada, gente. Até mais, então. Até mais, Tchau. meninas. Tchau, tchau.